A Mercedes está ficando sem tempo para melhorar seu carro o suficiente para voltar a vencer nesta temporada, tendo visto mais uma de suas equipes clientes conseguir um progresso com que Lewis Hamilton e George Russell podem apenas sonhar. Depois da Aston Martin passar a maior parte dessa temporada superando a Mercedes ou lhe causando sérios problemas, agora foi a McLaren que superou a ex-campeã mundial, pelo menos nas duas últimas corridas. Esse ataque de meio de temporada chamou a atenção da Mercedes. Lewis Hamilton o chamou de um sinal de alerta, e o diretor técnico James Allison admite que essas evoluções incomuns forçam a Mercedes a observar com mais atenção o que a McLaren tem feito mais do que fazia antes. Com mais evoluções sendo feitas, a Mercedes pode igualar os melhoramentos da McLaren? Pode se livrar do vai e vem que é a disputa pelo segundo lugar e desafiar a Red Bull? E se não puder, o que fazer para priorizar suas perspectivas para 2004? Depois das mudanças na carenagem, retoques no assoalho e mudanças na suspensão dianteira que levou para Mônaco, a Mercedes só apresentou uma evolução significativa na última corrida, o Grande Prêmio da Inglaterra, que foi uma nova asa dianteira. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, achava que o circuito e essa evolução lhe trariam a melhor chance de vitória dessa temporada, mas o que se viu foi uma grande deficiência nas altas velocidades. Hamilton ainda conseguiu chegar ao pódio com a ajuda do safety car, mas em termos de performance pura, a Mercedes foi apenas a terceira, atrás da Red Bull e da McLaren. A traseira do carro ainda fica a dever à Red Bull em qualquer faixa de velocidade. Segundo Toto Wolff, o carro dá muito trabalho. Ele apelidou esse carro de Diva 2.0 em referência ao W08 de 2017, ano em que a Fórmula 1 impôs regras que mudaram substancialmente a aerodinâmica. A Diva original era super veloz em algumas pistas e difícil de guiar em outras. Como as duas têm o mesmo temperamento, não é surpresa que Wolff tenha usado o mesmo apelido. Mas Hamilton conseguiu vencer corridas e conquistou o título com o W08, mantendo a sequência de campeonatos da Mercedes, mesmo com a feroz oposição da Ferrari naquele ano. O W14 também não é um carro para todo tipo de pista, mas é pior do que o W08. Não é tão bem sucedido e não está na luta pelo título. E não ter sido eficiente em Silverstone, que tem sido tão boa para a Mercedes nos últimos tempos, fez Wolff concluir como esse carro é complicado. As evoluções não terem funcionado desde os primeiros momentos desapontaram o chefe da equipe, mas o diretor técnico James Allison, pelo menos, vê um lado positivo no potencial da nova asa dianteira. As mudanças nos elementos da asa dianteira foram projetadas para redistribuir melhor o fluxo de ar para a carenagem e o assoalho. Elas incluem mudanças que melhoraram o alinhamento da aleta lateral e da parte inicial do assoalho, ampliando a janela de polimento do fluxo de ar e intensificando a eficiência do assoalho. Allison disse que a equipe ficou empolgada com a nova asa dianteira, cujo objetivo é melhorar o equilíbrio e desempenho do carro nas curvas de baixa velocidade. Mas isso não funciona em Silverstone, uma pista veloz, com várias curvas de alta velocidade, algumas até de pé no fundo, e poucos trechos lentos. Allison acha que a Mercedes estava decentemente competitiva nesses trechos lentos, e vê nisso um ponto a favor da nova asa dianteira. A próxima corrida, na Hungria, que é quase toda de curvas lentas e médias, vai ser um teste mais severo. A Mercedes teve, de fato, um desempenho um pouco melhor do que sua média anual em relação ao Red Bull, mas ficou surpresa por ser batida de novo pela McLaren. Ser superado no qualifying na corrida pela sua ex-equipe pelo segundo fim de semana seguido levou Hamilton a declarar: "Não chega a ser uma calamidade, é apenas um alerta. A McLaren nos passou e precisamos melhorar." Nós cobrimos esse surpreendente progresso da McLaren nesse vídeo, para que você possa conferir exatamente o que mudou no MCL60 que de repente fez dele um candidato ao pódio. Depois que Lando Norris estreou parte do upgrade da McLaren na Áustria, os dois carros contaram com essa evolução em Silverstone, e Norris ainda tinha uma nova asa dianteira. Enquanto Norris e Oscar Piastri se classificaram em segundo e terceiro no grid de Silverstone, Russell e Hamilton foram apenas sexto e sétimo. Isso levou Hamilton a afirmar que o progresso deles faz sentido quando se olha o carro, o que soou como referência à semelhança entre o MCL60 e
e o Red Bull RB19. A declaração de Hamilton teve apoio de Wolff, que disse que devemos tirar o chapéu para a McLaren pelos ganhos de desempenho que ela conseguiu. Talvez a Mercedes tenha assistido ao nosso vídeo para ver se encontra algumas dicas. Todas as equipes ficam de olho no que as outras fazem para acompanhar as tendências de desenvolvimento e eventuais interpretações interessantes das regras. Allison disse que os upgrades da McLaren merecem mais atenção do que o normal por causa de sua grande evolução nessa temporada. Desenvolvimentos novos ou incomuns sempre merecem atenção especial, segundo Allison. O que é interessante e incomum no desenvolvimento da McLaren é o grande impacto que ele parece ter tido nos tempos de volta. Apesar do fundo do assoalho ainda ser um mistério, a Mercedes pode ver que a McLaren mudou a superfície da carenagem e, em certo grau, trabalhou em volta do assoalho e nas suas bordas. Assim, a Mercedes tem uma ideia, bem detalhada ou nem tanto, do que a McLaren mudou e quanto isso lhe valeu. Pelas palavras de Allison, de que vale prestar mais atenção na McLaren, pode-se especular se ela pode influenciar o próprio desenvolvimento dele. Dito isso, é improvável que a McLaren repita a boa forma das duas últimas corridas na Hungria, onde sua fraqueza nas curvas de baixa velocidade deve voltar a aparecer. Há razões para se pensar que a Mercedes vai ser mais rápida em Hungaroring e também pode estar mais perto da Red Bull. Afinal, ela fez a pole position e 2 pódios lá no ano passado. O cenário atrás da Red Bull vai continuar a mudar de corrida a corrida. E mesmo que se manter à frente do segundo posto consistentemente seja tudo que a Mercedes possa ter como objetivo realista a curto prazo, ela precisa achar um jeito de se distanciar desse grupo. Os grandes passos feitos pela Aston Martin no inverno europeu e os impressionantes ganhos da McLaren durante a temporada servem como motivação e inspiração para a Mercedes. Eles mostram o que um time pode fazer desde que entenda e corrija seus pontos fracos, independentemente dessas ideias serem suas ou inspiradas no que a Red Bull introduziu. E se a Mercedes conseguisse evoluir só a metade do que melhoraram as equipes que usam seus motores, ela voltaria a lutar intensamente com a Red Bull, como fez em 2021. Isso significa que ela ainda pode ver um caminho realista de volta ao topo. Mas se dispor a observar mais atentamente os upgrades dos outros é uma coisa, e replicar uma filosofia mais eficiente é outra, bem mais difícil. Wolff disse que a Mercedes testou uma carenagem semelhante à da Red Bull no túnel de vento e ela não trouxe nenhum ganho de performance. De fato, Wolff disse que quando a Mercedes experimentou esse tipo de sidepod no início do ano, para ver que opções de desenvolvimento surgiriam, houve uma perda de downforce substancial. Aí desistiram. Mas os fatos sugerem que a Mercedes precisa rever isso, já que a McLaren obteve ganhos que a Mercedes não parece capaz de alcançar. Há circunstâncias atenuantes para a Mercedes em termos de potencial de desenvolvimento. No ano passado, ela tinha bem menos tempo de túnel de vento e CFD do que a Aston Martin e a McLaren. E continuou assim na primeira metade desse ano, apesar da situação não ser tão ruim, porque a Mercedes caiu para a terceira no Campeonato de Construtores de 2022. E depois da introdução do teto de gastos, resolver seus problemas injetando dinheiro não é mais viável. É um choque de realidade ver a Aston Martin e a McLaren darem passos largos, enquanto a Mercedes luta durante 1 ano e meio para obter pequenos ganhos. E Wolff admite que é difícil acreditar que seja possível atingir esse nível de mudança no comportamento do carro. Não é apenas uma questão de tempo de túnel de vento, é uma diferença no entendimento e na tomada de decisões. E ainda parece haver alguma falha na interpretação das regras que vem tolhendo a Mercedes. A Mercedes, ao menos, ainda é otimista ao achar que tem como progredir nesta temporada. Ela planeja mais evoluções antes de encerrar a fase de desenvolvimento do W14. Wolff os descreve como pequenos passos, mas mesmo que só ganhe 0,2 de segundo, isso pode ser o bastante para fazer da Mercedes o segundo melhor carro. E se isso acontecer com um carro que é melhor nas corridas do que nos qualifies, suas possibilidades nos fins de semana podem melhorar. Algumas evoluções que a Mercedes planejou beneficiarão o carro do ano que vem, mas inevitavelmente o ritmo de desenvolvimento cairá quando o foco for direcionado para 2024. Allison acha que essa situação vai desarmar um pouco todas as equipes na luta pelo segundo lugar em 2023, porque mesmo que todos enxerguem mais potencial nos carros atuais, o que ainda pode ser conseguido vai diminuir tendo em vista o esforço para 2024.
A Mercedes sabe que não vai conseguir lutar com a Red Bull pelo título desse ano. Isso exigiria mais do que um salto de meio de temporada. Mas Hamilton tem sua razão para definir a boa forma da McLaren como um alerta. A Mercedes precisa encontrar um jeito de obter um progresso como esse. Não é mais uma questão de dar um pulo repentino para frente. Toda a lição e a escolha dos principais desenvolvimentos destinados ao carro de 2024 poderão salvar a próxima temporada.